portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM tem o prazer de receber a médica oftalmologista Franciele Vegini. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, com subespecialização em glaucoma pela Universidade de São Paulo. Doutora, nós vamos conversar hoje sobre miopia. Seja bem-vinda, então, ao canal BOL. Obrigada mais uma vez a oportunidade, para a gente poder esclarecer mais a população sobre a oftalmologia, desmistificando ela um pouco, né? Então, doutora, vamos conversar primeiro perguntando, né, o que é miopia? Então, a miopia, na verdade, o paciente entende mais facilmente quando a gente explica que é uma dificuldade maior para enxergar para longe. E, na verdade, o que acontece, geralmente, é um aumento do tamanho do globo ocular, a imagem acaba se formando antes da retina e o paciente tem esse embaçamento visual. Uhum. Agora, o que causa a miopia? A miopia, 70% dos casos são genéticos, geralmente. Porém, hoje, a gente está vendo um aumento progressivo da miopia, inclusive se for ler a respeito, existe uma epidemia de miopia hoje no mundo. Então, até 2020, mais ou menos, as previsões eram de 30% da população mundial ser míope. E agora, para 2050, eles já estão falando em 50% da população mundial. E aí é que mora o perigo, porque a miopia tem uma série de implicações para o globo ocular. Uhum. Agora, é verdade que a prevalência tem aumentado, essa prevalência nessa situação? Sim, justamente é isso que eles estão ficando mais assustados, e a gente vê isso no dia a dia do consultório, e principalmente em crianças. Quanto mais cedo a miopia começa, ela tem um prognóstico final pior. O paciente geralmente tende a progredir para aquelas miopias mais altas, que são as miopias acima de 6, quando ela não é considerada só um erro de refração, só um grau. Na verdade, ela é considerada uma miopia patológica, porque aí o paciente já tem mais risco de glaucoma do que a população geral, mais risco de catarata e mais risco de doenças na retina. Portanto, eles têm mais chance de ficar cegos do que um paciente hipermétrope ou astigmata, por exemplo. Por isso, a preocupação do mundo inteiro com esse boom da miopia. Agora, quais são os fatores que explicam esse aumento da prevalência da miopia? Então, o que tem se falado muito é a respeito do nosso uso de eletrônico, né? Então, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais constante, é um caminho sem volta, não tem como a gente falar para as pessoas não ficarem com o uso de celular e tal, mas o que tem se aventado é a seguinte hipótese: com o uso excessivo da visão de perto e cada vez mais perto, porque antigamente, ao usar apenas desktop, você ficava a 50 centímetros da tela, com o celular, tablet, você fica a 25, no máximo 30 centímetros da tela. Isso faz um esforço acomodativo muito grande, parece que tem relação até com a dopamina que existe nas células retinianas e no cérebro, e aí provoca um crescimento excessivo do globo ocular. E aí, com isso, vai surgindo cada vez mais miopia. Outra hipótese relacionada também à luz azul das telas digitais, também parece que tem relação com esse aumento da miopia, e a falta de exposição à luz solar. Hoje as crianças ficam muito dentro de casa. Essas luzes artificiais, luzes LED, na verdade, tem esse espectro da luz azul, que seria, teoricamente, estão estudando bastante a respeito dela, mas relacionada também a esse aumento da epidemia da miopia no mundo hoje. Agora, o que pode ser feito, então, para controlar esse avanço, doutora? Existem várias coisas que eles estão tentando falar no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil, sabe que no Brasil é até menos, talvez relacionado à nossa latitude, né, como a gente recebe mais sol do que nos países da Europa, principalmente a China está com uma epidemia de miopia absurda, né. Então, o que eles têm falado é o seguinte: primeira coisa é limitar, dentro do possível, o uso das telas digitais, de preferência dando uma distância adequada. Então, o ideal seria tentar colocar 30, 40 centímetros de posição em relação ao teu olho. Fazer pausas. Hoje, a Academia Americana de Oftalmo inventou uma regrinha até mnemônica para ficar fácil, é 20, 20, 20. Então, a cada 20 minutos de tela, você deveria fazer uma pausa de 20 segundos, olhando um objeto a 20 pés de distância, que seria para o infinito, porque com isso você relaxa a musculatura ocular,
e não fica com aquela acomodação, com aquela contração visual excessiva para perto. Nas crianças, que é o grande perigo maior, né? Porque depois de adulto, você se tornando míope, não vai dar tempo dela crescer tanto, mas o problema, então, seria a criança muito pequena já com miopia. Eles, então, recomendam 2 horas de exposição solar ao dia, para o sol tentar enrijecer a esclera e controlar esse crescimento do globo ocular também. Seriam Bastante. algumas coisas que você pode tentar fazer, né? É bastante interessante essa ponderação. Agora, quais as complicações relacionadas à miopia, doutora? Além das que eu já falei, então, o glaucoma é mais prevalente em paciente míope, a catarata é mais prevalente, começa mais cedo no paciente míope, e o problema todo são os problemas da retina. Como o fundo do olho fica muito alongado, a retina fica mais frágil. Então, eles têm muito mais probabilidade de ter um descolamento de retina do que quem não é míope, por essa retina ser mais afinada. Além disso, eles podem fazer hemorragias retinianas, roturas retinianas. Então, por isso também a preocupação do próprio governo, né? Como é que você vai lidar com tantos míopes e com problemas de cegueira no futuro? Então, por isso que tem que dar um jeito de se controlar esse boom dessa miopia antes que vire um problema de saúde pública mesmo, né? Verdade. Agora, existe cirurgia para miopia? Sim. Então, aí, o tratamento cirúrgico, ele está indicado, assim, nem é indicado, na verdade é uma escolha do paciente, se ele quer ou não fazer a cirurgia refrativa, né? O primeiro pré-requisito seria ter 21 anos, o grau estar estável há pelo menos 1 ano, e não ter nenhuma contraindicação, ou seja, você tem que ter uma espessura de córnea adequada a essa cirurgia, e a curvatura da córnea também tem que ser completamente perfeita. O que a gente acaba atendendo muito aqui em Barbacena são adolescentes, 14, 15 anos, que querem entrar na aeronáutica, por exemplo, e aí acabam precisando operar a miopia para poder entrar lá. Ok, é o sonho da vida da pessoa, beleza. Mas tem que pensar que você está operando um olho que ainda está em desenvolvimento. Então, as consequências a longo prazo também podem aparecer, né? Isso o médico que for fazer a cirurgia, ele orienta a pessoa. É. Agora, a senhora falou para a gente aqui sobre essa luz azul, essa luz que fica nas telas digitais, né? Ela é benéfica ou a gente pode falar que ela é maléfica? E existe algum jeito de evitar essa luz azul? A luz azul, na verdade, é um espectro da nossa luz visível que a gente está exposto a elas desde sempre, nessas luzes LEDs artificiais que a gente tem em casa, porém agora mais intensamente. E eles estão estudando cada vez mais os efeitos maléficos dessa luz azul. Então, existe o filtro azul que você pode colocar na lente dos seus óculos, mesmo pacientes que não têm um grau, você pode prescrever o filtro azul e fazer com uma lente plana, para que haja, então, uma proteção do seu globo ocular. Porque a luz azul está associada a mais fadiga ocular, mais um esforço acomodativo, o paciente fica mais cansado em frente às telas, por causa dessa contração excessiva do globo ocular. E uma coisa interessante também, isso já está comprovado, a luz azul interfere na produção de melatonina no cérebro. E com isso, a gente dorme mal e dorme menos. E isso a gente tem visto nas nossas crianças que ficam em tela até tarde da noite jogando. Então, o ideal é também 1, 2 horas antes de dormir, não mexer mais em tela digital, né? Nos celulares mais modernos já tem o filtro azul nas configurações, eu sempre oriento os meus pacientes. Você pode olhar no seu depois para ver se tem. Mas, mesmo assim, né, você consegue limitar uma certa parte. Agora, até que ponto tudo isso vai ter mais implicações ainda no futuro? Na dermatologia, minhas amigas dermatos falam que tem relação até com melasma, aquelas manchas de pele relacionadas ao uso excessivo do eletrônico também. Então, acho que vão sendo descobridos, eles estão descobrindo cada vez mais, né? Ficar longe das telas ninguém vai poder ficar, mas você vai ter que tentar dosar isso aí, senão, a longo prazo, vai aparecer coisa, né? É verdade. E é bom que as pessoas tenham conhecimento dessa situação. Agora, a senhora falou né, da cirurgia, né? Como é que é feita a cirurgia para a correção do grau? E, né, quem pode fazer, eu acho que é acima dos 21 anos, mas como é que fica isso? A cirurgia refrativa, que é essa cirurgia para correção do grau, hoje existe para todos os graus, não é só para miopia. Hipermétropes, astigmatas também podem fazer. Uhum. É claro que você vai fazer o exame completo desse paciente,
Existem basicamente duas técnicas, mas é claro que tem desdobramentos dela, porque hoje existem as cirurgias personalizadas, que são cirurgias cujo resultado final é altamente previsível, você consegue ter 99% de precisão que o paciente vai ficar zerado, quando ele é bem indicado, é claro. Essa cirurgia em si ela é muito rápida, né? São segundos, na verdade. Então, seria um laser, anestesia tópica, ou seja, um colírio, coloca um aparelhinho para segurar o globo ocular, para a pessoa não piscar durante o exame, durante a cirurgia, e então é aplicado o laser ali na córnea. As duas técnicas principais, o PRK, você desepiteliza, tira a pelinha da córnea de cima, e aí aplica o laser, e depois vai colocar uma lente de contato terapêutica em cima, para não ter dor. E o LASIK corta a tampinha da córnea, aplica o laser e bota a tampinha de volta. E aí quem define isso vai ser o cirurgião, né, para ver qual a técnica melhor para que você tenha bons resultados. Agora, quando faz a cirurgia, fica livre do óculos ou ainda tem a necessidade de utilização do óculos? Então, teoricamente, ela é feita para zerar o seu grau, mas por quanto tempo? Aí vem aquelas questões, né? Então, se você fizer, depois que o teu grau estiver estável, tudo bonitinho, você faz lá pelos 20 e poucos anos, até os 40 você vai bem, só que depois dos 40 vem a presbiopia, aí a gente não escapa do envelhecimento ocular. Então, você vai, uma hora na tua vida, você vai acabar voltando a usar. Existem as cirurgias daí depois da catarata, que vem com lentes intraoculares também, que tem um infinito de escolha de possibilidades de lentes, com lentes intraoculares multifocais, para tentar corrigir o perto e o longe. Mas, assim, tudo tem que ser muito bem conversado com o paciente, porque nada é definitivo na vida. Você pode até ficar um tempo sem, mas é difícil você controlar o envelhecimento ocular, né? O nosso envelhecimento como um todo, né? É verdade. Agora, a cirurgia em si, né, e os desdobramentos dela, tem alguma complicação? Existem complicações que podem ocorrer? Sim, na verdade, assim, desde uma hipocorreção, ou seja, você não ficar satisfeito porque não conseguiu corrigir todo o seu grau, até uma complicação mais grave, que seria, por exemplo, uma infecção, e você poder até perder o globo ocular, né? E existem outras complicações menos graves, mas que podem prejudicar o pós-operatório, que seriam, então, problemas de opacidades na córnea, ficar com uma cicatriz na córnea que não deixe mais a sua visão tão boa. Agora, existem coisas que não são consideradas complicações, mas que acontecem em grande quantidade de pacientes, que seria o olho ficar mais seco, todo paciente que faz cirurgia refrativa reclama que o olho resseca mais, e a visão de glare. Sabe aquela visão quando você está dirigindo à noite, farol de carro, ele faz assim? Isso acontece também com mais frequência em paciente de pós-operatório de refrativo. Mas depois ele acaba se adaptando. Eu tenho muitos pacientes que ficam muito satisfeitos. E o porquê que eu, Franciele, não indico com tanta frequência a cirurgia refrativa, talvez, quanto os meus pacientes gostariam. Porque aí existem as subespecialidades dentro da oftalmologia. E como eu sou apaixonada por glaucoma, no glaucoma, a gente mede a pressão do olho encostando na córnea do paciente. É o tonômetro que tem hoje na maior parte das clínicas, é o mais usado no mundo inteiro. Para eu medir a sua pressão, eu preciso que a sua córnea tenha uma espessura média. Após a cirurgia, a sua córnea vai afinar. Então, eu perco esse parâmetro para acompanhar os meus pacientes depois. Aí, por isso que eu talvez não indique tanto quanto outros colegas. Isso acaba acontecendo, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas não é errado. Tem pacientes meus que vão lá, fazem a cirurgia e voltam todos felizes também, tudo tranquilo. Ainda falando da cirurgia e nossa última pergunta, mas eu queria saber o seguinte: existem contraindicações para não se fazer, né, a cirurgia? Existe. Por exemplo, então, o ideal seria não fazer quando muito jovem, quando o grau não tivesse estável. O paciente que tem córnea fina, hoje existem técnicas, como eu falei, personalizadas, que conseguem operar pacientes com córneas um pouco mais finas, mas tão finas assim, existe risco de perfuração ocular, por exemplo. Você não vai submeter esse paciente a uma cirurgia. E uma complicação que eu esqueci de mencionar, por exemplo, a curvatura do olho também. Se o paciente já tem uma curvatura um pouco mais complicada, tipo um olho mais curvo, que você suspeite de uma ectasia, ou seja, o ceratocone, que seria quando a córnea ela é mais curva, isso pode descompensar no pós-operatório. Então, você não pode operar esse paciente, ele está totalmente contraindicado. O paciente com ceratocone já diagnosticado, ele jamais vai poder fazer uma cirurgia refrativa.
senão ele vai ter umas complicações graves mesmo no futuro, né? Então, teria mais ou menos isso, por isso que tem que ser muito bem indicada a cirurgia. Quando ela é bem indicada, os resultados são fantásticos, o paciente fica muito bem no pós, mas tem que estar bem usado. Até, acho que você não me perguntou sobre isso, mas eu queria só mencionar mais duas coisas, posso? Claro, eu falo meio demais. favor, fica à vontade. Duas coisas que eu acho que é interessante a gente falar sobre o controle da miopia, só para pensar assim, não tenho o que fazer se meu filho já está míope desde pequeno. O quanto ele não pode operar ou não quer operar. Existem duas formas hoje para você tentar controlar essa miopia. Em 50% dos casos, a gente consegue. É meio controverso, mas a maioria dos oftalmos já estão aceitando isso. Atropina, que é um colírio que era usado antigamente até nos consultórios para dilatar a pupila, mas como o efeito dele é muito longo, hoje ele não se usa mais para isso. Mas numa forma diluída, paciente pingando à noite, você consegue ter um controle da miopia nessas crianças e adolescentes. Isso de 6 a 16 anos, mas tem que ser bem indicado. Claro que tem vários exames, mas eu estou citando para a pessoa saber que existe. E existe uma outra área na oftalmologia, chamada ortoceratologia, em que a criança dorme com uma lente de contato rígida especial, não é essa lente normal que compra em qualquer lugar, para que você tenha um aplanamento da córnea e um controle também da evolução da miopia. Isso pode ser feito, é claro, com as devidas indicações também, mas é uma coisa interessante para aquela criança que está progredindo rápido. Isso é indicado assim, paciente que está crescendo mais de 0,75, 1 de miopia, desde os 6 aninhos de idade, já com alto grau, você tem que tentar fazer alguma coisa. Só para dizer que isso existe, né? Para a pessoa não ficar desesperada. Claro. Muito bom, doutora. Obrigado pelas explicações aí. Falei Né? demais. Não, ao contrário, foi excelente, porque é a oportunidade de a gente entender, nesses momentos agora, em que a gente tem vivido de pandemia, em que até as aulas da criançada aí têm sido online, isso tem certamente causado, né? Não agora exatamente, mas que vai refletir no futuro. Não são vários os problemas, as questões psicológicas, as questões da saúde de forma geral, e tem essa questão também envolvendo a própria visão também, né, doutor? Aí, muito obrigado realmente pela sua participação conosco aqui, viu, doutora? Nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de alertar a população. Dá um abraço nesse menininho bonitinho que acabou de chegar aí. Nas aulas online também. Tudo bem? Tá joia. Doutora, muito obrigado. Então, seja sempre bem-vinda conosco. Então, tá bom. Tá bom. Boa noite. Obrigado. Tchau, doutor. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.